Sérgio. Boa tarde, eu sou Socorro. Nós temos quase 25 anos de casados. É verdade. Dia 18 de novembro nós completaremos 25 anos de casados. Isso. No final do encontro, vocês podem, amanhã dá tempo de trazer o presente de prata. Tá? Temos 2 filhos. Daniel, que está aqui conosco, o rapazinho que está aqui na frente, 9 anos. E a Daniele, ficou em casa lá em Fortaleza. E esse ano nós recebemos de Deus um grande presente. Nós vamos completar 25 anos de casado, temos 2 filhos e temos uma neta. Nós somos vovô e vovó. Pois é, nós já somos vovô e vovó, todo orgulhoso. Do mal vale falar isso, que sou vovô. Me sinto orgulhoso. E foi um grande presente de Deus para nós, a Maria Lívia, nossa neta, porque a gente sempre teve um projeto de ter 3 filhos, né? E lá em casa a questão de filhos sempre foi muito assim, na nossa vida foi muito diferente, como na vida de outros casais acontece, logo casa, logo tem filhos, né? E lá em casa foi muito diferente, né? Para nós sempre foi muito difícil. Então a gente teve a Daniela depois de 6 anos de casado, né? E depois da Daniela, a gente, quando ela estava com 4 anos, eu engravidei, perdi a criança. E depois de 9 anos que eu consegui engravidar de novo. Era muita luta, gente. Né? E a gente doido para ser pai, que ele sempre gostou muito da paternidade, ele gosta muito de ser pai, sabe? Chora muito. Chora, ele ri, ele chora, ele faz a festa, sabe? E aí foi muito difícil. E agora, assim, de repente vem a Maria Lívia, a gente... foi tão de repente que a gente ficou, poxa, eu nem acredito que eu sou vó, né? Mas já sou, graças a Deus. E ela assim, veio realmente como presente de Deus para nós, desses 25 anos de casados, né? Sabe o que é mais interessante nessa história de ser avô e ser avó? É o desafio. Eu gosto demais quando eu digo por aí em palestras ou lá no trabalho que sou avô, só para ver a cara que isso pode das pessoas. Porque dá a entender que só quem era avô e avó era aquela pessoa que era idosa. Não era não assim, antes, né? Mas os tempos mudaram, nós estamos vivendo no mundo da internet, gente, das redes sociais. A coisa muda toda. Aliás, amanhã nós teremos um momento com vocês falando sobre a questão das redes sociais. Não percam. Amanhã a gente vai finalizar o nosso encontro com esse momento, tá certo? Antes da gente anunciar o nosso tema, nós queremos convidar você para repetir o que nós vamos falar, tá certo? A gente vai pegar aqui uma palavra, não precisa pegar a sua. Nós vamos dizer, você repete, tá? Uns põem sua força nos cargos. Outros nos cavalos. Nós, porém, atemos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos. Mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao rei. E ouvi-nos no dia em que vos invocamos. Amanhã nós vamos ler essa passagem de novo, porque tudo que Deus fez até aqui já está anunciado. E acabou de ser anunciado de novo. Mas amanhã a gente recorda exatamente o que Deus tem feito entre nós. Bom, nós queremos partilhar com vocês, compartilhar nesse momento de conversa sobre um tema que nós percebemos em Deus fazer parte da nossa vida como casais. Quem é casal aqui? Casal, levanta a mão aí pra gente ver. Aí, quem está aqui, pronto, vai baixar. Quem está aqui que é casal, mas a banda não está? Por que vocês não juntam assim essa banda que estão separadas? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está aqui em casal, bom demais. Não vai ter trabalho nenhum, porque está só a banda, vai ter um trabalhinho a mais, né?
Quando você chegar, eu espero que vocês tenham feito, se tiverem tido a oportunidade de chegar em casa hoje de manhã, ter olhado para ele ou para ela e ter dito: eu não desisto de você, tomara que vocês tenham dito. Se não disseram, ainda tem uma chance. Não é? Ainda tem hoje à noite para dizer: eu não desisto de você. Eu não desisto da nossa vida, não desisto do nosso chamado. Tá certo? Então quem convive há mais tempo aqui é o... Como é o nome dele? Francisco e... Madalena. Francisco e Madalena. Quanto tempo? 61 anos de casado. Amassaram bastante pasta no meio, né? Já desentenderam muito? Não responda, não precisa. Nós queremos acreditar que é bom. E nós acreditamos, tá certo? Bom demais. Então, assim, na nossa tenra idade, na nossa, minha, da Socorro e na sua, nós queremos compartilhar com vocês sobre um tema muito importante. Berto e Lili tiveram há pouco tempo falando de uma coisa interessantíssima. Gente, nós precisamos amar, aprender a amar nas diferenças. É assim, Na verdade, foi o que eles falaram, né? Que nós precisamos aprender, nós temos que ir vivendo, aprendendo a amar nas diferenças. Vamos lá? Aprendendo nas diferenças. Muito bem, não esqueçam de tudo que eles falaram. A amar nas diferenças. Então nós somos realmente totalmente diferentes e a gente precisa aprender um ao outro. Sem esse aprendizado, sem essa disposição de aprender o que o outro é ou o que ele faz, dificilmente a gente vai conseguir sucesso na nossa vida. E vamos continuar até o fim. Mas a nossa vida em Deus precisa ser melhorada. A graça de Deus é para que a gente melhore em tudo. E nós queremos conversar com vocês então sobre um outro tema dentro dessa mesma linha, dentro dessa mesma ordem. É muito interessante como é que dois seres tão diferentes, né? O homem e a mulher, como a gente pode perceber aí nessas caixinhas que os meninos colocaram para nós nessa tarde. E a gente vê, assim, tantas diferenças em nós, né? Quantas diferenças nós temos. Mas esse casamento, essa união dá certo. Gente, sabe por que ela dá certo? Porque a família é uma ideia de Deus. Não foi uma ideia minha, do Sérgio, não foi uma ideia de ninguém que está aqui. Mas foi de Deus, é de Deus. A família é de Deus. A família é uma constituição de Deus. Por mais que o homem queira acabar com ela, ele não vai conseguir, porque ela é uma ideia, ela é uma ideia de Deus. Portanto, é possível que a gente caminhe com essas diferenças todas e no final as coisas dão certo, né? Lá em casa, eu e o Sérgio somos muito diferentes também. Tem horas que eu vou para o sul e o Sérgio vai para o leste, né? Mas a gente se encontra. A gente se encontra por quê? Porque quando nós decidimos a casar, né? Quando nós decidimos a receber esse sacramento, nós entendíamos que esse sacramento era para a vida toda. Nós entendemos que esse sacramento, ele não é algo só nosso, mas é algo de Deus. E Deus está na nossa casa. E assim, há 18 anos atrás, a gente vinha nessa cidade aqui para pregar no seminário, e a gente já vinha como casal. Nossa filha tinha 8 meses. E para a glória de Deus, durante todo esse tempo a gente permanece firme na nossa caminhada. Na nossa caminhada como marido e mulher e na nossa caminhada com Deus. Porque nós entendemos também que sem Deus nós não estaríamos mais unidos como casal. Porque nós sabemos que os desafios à família é grande demais. E a gente precisa estar em Deus, gente. Para que essa união, para que esse casamento, ele permaneça firme. Ele permaneça de pé. E aí, toda a nossa caminhada, a gente entendeu que essa família que Deus nos chamou a construir, que essa família construída no amor. É muito importante que a gente decida. Amar é uma decisão. E a gente precisa decidir todos os dias amar a nossa família. Porque não é fácil. Ah, não, porque caminha, porque é da comunidade, porque é da igreja, então é tudo muito fácil.
Não é. A gente precisa decidir. E a gente sabe que decisão custa para nós. Mas é isso que a gente entendeu, que a nossa vida precisava todos os dias nós tomar a decisão de continuar amando essa família, cuidando dessa casa, cuidando um do outro, zelando pelo outro. E é dessa forma que a gente assim quer partilhar com vocês nessa tarde da importância de nós entendermos que a nossa família precisa ser construída no amor. E para essa família ser construída no amor, é importante que eu entenda muito que esteja muito claro nas nossas vidas o que a Silvana colocou de manhã. A gente tem uma origem. E a nossa origem é muito importante que a gente volte sempre para ela. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, eu tenho que olhar para o Sérgio todos os dias. Eu tenho que olhar para os meus filhos todos os dias como imagem e semelhança de Deus, para que eu os ame. Para que eu entenda que antes dele ser meu esposo, antes dele ser o pai dos meus filhos, ele é filho de Deus. E como filho de Deus, ele precisa ser, ele colocou na minha vida para que eu o ame como ele é, né? Mesmo com essa caixinha do nada, que às vezes que irrita muito nós mulheres, né? Essa caixinha do nada que os homens costumam vivenciar. E realmente nós não gostamos, porque nós mulheres gostamos muito de conversar, de dialogar. Nós mulheres gostamos muito de chamar os homens para conversa. E a gente sabe que eles não gostam muito. E a gente descobriu que é por conta dessa bendita caixinha do nada que eles não gostam de conversar muito, né? Ajudando o Herta e a Lili, é super interessante essas coisas, porque lá em casa eu tenho que lutar com 3 mulheres. Agora 3 mulheres agora, né? Que a Lívia já chegou, então daqui a alguns dias ela cresce. Moram com a gente, então vai crescer. Mas é uma graça mesmo, viu, Herta? A Socorro, ela consegue fazer umas coisas interessantes. Ela pergunta, a Socorro me perguntando sobre a missa, é mais ou menos assim: tu vai para a missa, que hora que inclusive tu vai vestir? Foram 3 perguntas ao mesmo tempo, né? Tu vai para a missa, que horas, o que é que tu vai vestir? Então, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, não dá. É uma característica feminina muito boa, viu? Muito boa mesmo. A mulher tem uma coisa que nós não temos. Mulher presta atenção em todas as coisas, não é, meninas? Não respondem, né? Não precisa, né? Mas os meninos sabem muito bem disso. Planejando a família no amor. Esse é o tema da nossa partida, certo? Planejando a família no amor. Mas como chamado de Deus para a família, nós somos convidados por Ele a contribuir um com o outro. Há pouco tempo nós vimos aí o Herta e a Lili falando sobre essa questão do homem, né? Deus cria o homem e logo em seguida cria a mulher e une os dois. Coloca, como a Socorro disse agora, coloca 2 cabeças totalmente diferentes, vivendo no mesmo espaço e muitas vezes entrando em acordo, mas muitas vezes também discordando. A gente tem percebido na nossa tenra idade de 25 anos que a gente, casal, nós nos damos muito bem. Não é verdade? É não? Bom, mas a gente se dá bem, não é? Por exemplo, nós homens, por exemplo, nós gostamos muito da nossa vida de casados, não é, homens? Não gosta não, Nós vivemos muito bem. Agora, é bem verdade que às vezes a gente diverge em alguma coisa. Olha, gente, tem uma coisa entre nós, homens e mulheres, que é um desafio a ser vencido durante toda a nossa vida. Às vezes, a cada 70 anos, a gente tem uma coisinha assim de vingança um com o outro. A gente quer ganhar o do outro dentro de casa. Sabe o que é interessante? Quando no casamento tiver um ganhador, os dois perderam. Se no seu casamento tiver disputa e alguém vencer, os dois perderam. A família perdeu. Quer um exemplo? Posso dar um exemplo? Estávamos construindo a nossa casa. Isso eu gosto de contar porque a janela nunca saiu de lá. A gente estava construindo a casa e eu dizia assim: Socorro, no nosso quarto eu quero uma janela bem grande, que é para quando eu tiver com calor, eu abro a janela, me deito na cama toda à vontade, aí entra o vento, eu fico sentindo aquela brisa e a Socorro. Não, eu quero uma janela pequena porque vem muita sujeira, muita pó e suja a casa. Ela está certa?
Tá certo, vamos lá. Deixa eu continuar a história. Então, com essa cor. Uma vez, aí, vamos lá. E eu insisti, não, eu quero uma janela grande, essa coisa, eu quero uma janela pequena, eu quero uma grande, eu quero uma pequena, ficou naquele negócio todo. Adivinha quem foi que ganhou a disputa? Vai lá em casa, a janela é bem pequenininha. Aí uma vez, nós estávamos deitados no quarto, na cama, e a Socorro pensou, oh meu Deus, que calor. Eu, com todo o orgulho, enchi o peito e disse, já pensou se fosse uma janela bem grandona? Aí depois a gente percebe que houve a disputa e houve o pior de tudo, sabe o que é? Houve a alegria de ganhar. Não é não? O esposo e a esposa dirigindo. Aí ele diz assim, minha filha, não, ela diz, meu filho, entre na direita. Aí ele diz, eu vou pela esquerda, que eu sou o cara. Estou dirigindo. Eu conheço a estrada. Estou na casa, né? Conheço a estrada. Conheço a estrada. Mas meu filho entra à esquerda. Não, eu vou pela direita. Ah, decidi, sou eu sou o homem. Eu ouvi o Hertelino dizer que o quando é o homem, então sou eu. Aí ela insiste e nada. Ele resolve fazer exatamente o que ele decidiu. Quando ele entra à direita, ele cai dentro de uma blitz. Aí, quando ele vê o pessoal da blitz, é que ele lembra, meu Deus, o extintor está atrasado. Quando olha para o lado, a esposa está de braço cruzado, braço... Não, peraí, tem pose. Ela cruza os braços, olha para o lado e faz assim. Aí ele diz, bem feito, eu não disse, eu não avisei, tá vendo? Em alguns casos ela não diz nada, ela faz só assim, ó. Matou o cara, né? Matou o cara. Então, há uma coisa que a gente vai percebendo entre nós, homens e mulheres, não só homem e mulher, mas também irmãos e irmãs, são disputas dentro de casa. Gente, na constituição da família, e é o que a gente vai ver já, existem duas dinâmicas que Deus instituiu que são infalíveis. Não tem como dar errado, não tem. Só quando a gente não percebe, só quando a gente não faz. Tá certo? Mas é uma ordem simples. Aliás, é uma natureza simples. E nas nossas experiências, a gente conversa muito com casais, a gente tem um grupo de casais que a gente participa, e a gente vai percebendo que existe entre nós essa coisa de vencer ou perder. E é uma questão de muito orgulho quando o marido diz, por exemplo, nos grupos de amigos, quem manda na minha casa sou eu. Né? Para ele, lá em casa não, quem manda é ela, viu? Eu aviso para ela, lá em casa é bom demais, porque a gente não faz nada. Né? Só que ela manda. Quem administra as coisas lá em casa, gente, dinheiro, por exemplo, dinheiro, eu não sei, eu nem lembro qual foi a última vez que eu vi dinheiro. Não dá tempo. Dá tempo. Eu até hoje estou para saber quais são os animais que tem nas células. Quando eu vejo, ou está solto ou está preso, porque não vejo, não dá tempo. E é mais ou menos assim, é uma dinâmica interessante lá em casa. Tu tem aí R$5, aí vamos imaginar que eu tenho 50. Não, eu tenho, tá aqui, tenho 5. Eu tenho 50, aí depois me dá aí eu dou 50 para ela. Nunca mais, filho. Tchau. É mais ou menos assim. Porque assim, ele é administrado, muito bem administrado, certo? Então ele vem em casa, né? Não precisa ver o dinheiro em si, ele precisa ver o que eu administro o dinheiro dentro de casa. Isso, a gente está colocando isso, gente, por quê? Existe na vida do casal um monte de coisas que divide, muita coisa que une. E o dinheiro a gente tem visto que é uma delas. Tem casais que brigam por causa do dinheiro. Tem, não é? Os que brigam porque não tem. A maior briga, uma pesquisa foi feita e disse que o maior índice de discussão do casal com relação às finanças não é quando o dinheiro está faltando, não é quando o dinheiro está sobrando. No nosso caso é que é difícil sobrar, né? Dificilmente a gente vê isso, mas por isso a gente nunca briga, né? Não sobra. Aí assim, quando sobra, tem as disputas mesmo. A administração, por exemplo, dentro do lar, a gente tem que saber quem pode fazer o quê. Lá em casa, a Socorro administra muito bem essa parte. Como eu disse, eu trabalho, normalmente é assim, a gente definiu dessa forma. Então eu trabalho o dinheiro do jeito que eu recebo o dinheiro,
como eu disse, recebo dinheiro e digo, pronto, aqui. Aí vou lá para a televisão. Uma vez ela até me disse, a gente conversando, ela disse, mas tu pra ti é bom demais, tu não faz nada. Tu me dá o dinheiro, quem quebra a cabeça, quem vou pagar, para quem... Eu vou fazer o sorteio para quem que eu vou pagar aí, quem vai te sorteio sou eu. Então é assim, sabe? Então tem coisas dentro da nossa casa que dividem e tem coisas que unem. Então nós, enquanto casais, enquanto família, nós precisamos perceber essas coisas simples. Há um detalhe interessante. Gente, o que vai destruir a nossa vida, por exemplo, o que vai destruir a nossa caminhada, são pecados grandes? Não, são pecados pequenos. Porque o grande a gente foge dele, a gente sai de perto. As coisas pequenas é que vão destruindo. A falta de relacionamento, por exemplo, a falta de unidade, ela vai sendo gerada, é nas coisas simples mesmo. É nas coisas pequenas, é no modo, nas coisas, no modo que a gente trata. Por exemplo, dentro de casa, é a forma como o irmão trata o irmão. Como o esposo trata o esposo, ou vice-versa. Como os dois tratam a família. Isso sim vai destruindo aos poucos. E o que vai construir a nossa casa, no bom relacionamento, por isso nós precisamos planejar bem a nossa família, incluindo a questão dos filhos, para que a gente tenha sucesso em Deus. É muito exigente. Quem disse que casamento é fácil, é verdade, é bem facinho. Né? É um desafio muito grande. É muito grande mesmo. Olha, você imagina o seguinte, conviver sozinho às vezes é difícil. Tem dia que você nem se aguenta. Não é não? Tem dia que você acorda e você diz, rapaz, hoje eu não... Hoje eu estou azedo. Hoje eu estou azedo. Aí eu linkando mão, né? Então você está de mau humor, você não está bem, você não está legal. Agora imagine você acordar num dia assim com outra pessoa do lado, sentindo a mesma coisa. É complicado, não? E dormir desse jeito, né? Então, é muito complicado. Nós precisamos, e o nosso chamado hoje, é para administrar tudo isso. Gênesis capítulo 1, podem abrir. Aliás, perdão, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vemos aí na palavra o que Deus nos diz, a ordem que Deus dá ao homem e à mulher. Ele diz que o homem e a mulher, eles dão essa ordem, crescer e multiplicar. É uma ordem de Deus para o homem e para a mulher. E nós precisamos, como homem e como mulher, que recebemos esse chamado de Deus para construir uma família, para construir uma casa, e fazer a manutenção dessa casa como nós estamos fazendo hoje. Em primeiro lugar, nós temos que viver a questão do crescer. Como é que nós vamos crescer na nossa caminhada a dois? Como é que nós vamos trilhar essa ordem que Deus dá a cada um de nós? Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós precisamos viver em 3 dimensões esse crescer. A primeira dimensão que nós precisamos entender é a dimensão da espiritualidade. O homem e a mulher precisam ter uma espiritualidade para que nós possamos crescer juntos. Eu não posso pegar todas as minhas expectativas e colocar no Sérgio.
Mas todas as minhas expectativas, elas devem estar em Deus. Todas as suas expectativas, mulher, devem estar em Deus. Todas as suas expectativas, homem, devem estar em Deus. E dessa forma, nós estamos planejando a nossa família no amor. Sabe por quê? Porque quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais próximo do Sérgio, mais próximo do Sérgio eu vou estar. Quanto mais próximo o Sérgio estiver de Deus, mais próximo a mim ele vai ficar. Porque quando a gente tem Deus na nossa vida, fica mais fácil a gente entender o outro. Fica mais fácil a gente perdoar, gente, porque não é fácil. Sozinho nós não conseguimos perdoar. Não é verdade? Você consegue perdoar sem a graça de Deus? Você consegue perdoar? É fácil perdoar? Não é fácil. Não é fácil. Então só mantendo, cultivando essa espiritualidade, só colocando as nossas expectativas em Deus, porque o outro vai falhar em algum momento conosco. Não tem por onde. Né? Eu sou falho, eu sou falha, ele também é. Nós vamos nos decepcionar com o outro em algum momento da nossa vida. Então nós precisamos dessa espiritualidade para manter nossa vida a dois. Para manter esse sacramento que nós recebemos, que Jesus diz que é indissolúvel, e é mesmo, pela graça do sacramento que nós recebemos, e pela graça dessa espiritualidade que Deus me ajuda a ter, nós conseguimos sim manter a nossa vida a dois, nessa caminhada com Deus, na criação dos nossos filhos, em todas as situações da nossa vida. E tem mais, gente, a nossa vida é cheia de desafios. A vida da família é cheia de desafios. Hora ou outra, bate na nossa porta uma doença, não é verdade? Uma doença inesperada com um dos dois. E aí, se a gente não tiver firmes em Deus, a gente cai. E o outro vai precisar de nós. Hora ou outra vem uma dificuldade, um grande desafio com o filho, e se a gente não estiver de pé em Deus, a gente cai, a gente desiste da família. E nós não podemos desistir das nossas famílias nunca. Eu penso que esse encontro, Deus nos chamou aqui, Deus trouxe cada um de nós lá de Fortaleza para cá, para vivenciarmos com vocês esse momento. E Deus tem falado muito, desde a hora que começou esse encontro, de que nós não podemos desistir nunca da nossa família. Sabe por quê, gente? Porque existem desafios grandes nas nossas vidas. Se nunca aconteceu com você, pode ser que aconteça amanhã ou depois, e você precisa entender que Deus te chamou, né, para caminhar com essa pessoa. Deus construiu essa família junto com você, e Ele vai estar sempre com você, mesmo naqueles momentos difíceis. A outra dimensão, nesse sentido ainda da espiritualidade, dos grandes feitos de Deus e uma das propostas de Deus para nós durante todo esse encontro que nós estamos vivendo é renovar a espiritualidade do esposo e da esposa. Ou sua, solteiro, você que agora nos escuta. A proposta de Deus é fazer com que a tua espiritualidade mude. Mas mude sim, mude para melhor. É fazer com que você compreenda que sem viver, sem uma intimidade profunda com esse Jesus, com esse Deus que nos chamou à vida, sem essa intimidade, nada pode ser feito. Não há nenhuma graça que não passe pelas mãos de Deus. Nós dizíamos há algum tempo atrás, e daqui a pouco eu testemunho sobre isso, que não há céu sem cruz. Não há céu sem cruz. Nós não podemos chegar ao céu sem que a gente passe pela experiência da cruz. Gente, muitas vezes na nossa vida pessoal, nós temos dificuldades, sim, temos dificuldades imensas. Nós temos dificuldades que a gente olha e diz, cara, eu não vou conseguir. Ou melhor ainda, desisto de tudo. Não quero saber mais de Deus, porque sou de Deus e essa dificuldade acontece comigo. Já aconteceu isso com você? Não responda, só mais. Olha, não, eu sirvo a Deus e por que é que isso está acontecendo comigo?
Não entendo porque, se eu sou tão de Deus, por que é que eu estou passando por isso? Eu garanto para você, e aí daqui a pouco eu falo sobre isso, que sem crescer na espiritualidade, Deus não pode mudar nada na nossa vida. A espiritualidade que a Socorro falou agora é essa necessidade de estar perto de Deus. E olhe, casais, para você, esposo e esposa, a espiritualidade é sua. Ah, não, quem reza é a minha esposa. Não, quem tem que rezar é você. Não, quem vai lá para a missa e intercede por mim. Não, vai você lá diante do Santíssimo. A espiritualidade tem que ser cuidada é por você, é individual. Essa intimidade com Deus, ela vai ser configurada no casal a partir de uma espiritualidade pessoal. Se um homem, marido, não tiver contato com Deus, se ele não tiver uma experiência com Jesus, dificilmente ele terá uma boa experiência com a esposa. Nós temos dito isso nas últimas palestras que a gente tem dado, porque é algo sensível, é alguma coisa que a gente tem visto na prática. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos nós somos um do outro. Quanto mais perto de Deus, mais humano. Parece até o contrário, é uma coisa meio contrária. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais humano eu vou me tornar. Quanto mais perto eu estiver de Deus, mais a minha humanidade será transformada. Então nós percebemos o seguinte na vida do casal, na vida da família. Quanto mais o marido estiver perto de Deus, mais próximo ele estará da esposa. Quanto mais os filhos buscarem a Deus, mais essa família será sedimentada. Quanto mais os filhos se engajam, as graças de Deus acontecem de forma mais concreta. As coisas acontecem de modo mais firmes. E quando você menos se dá conta, tudo na sua vida já está acontecendo na graça. E aí você começa a perceber e começa a ver a mudança que Deus fez a partir de uma decisão. Portanto, espiritualidade do casal é uma decisão pessoal e é sua. Certo? Essa é a primeira dimensão que a gente quer abordar. E a segunda dimensão é a dimensão da sensibilidade. Homem e mulher precisa ser sensível. Sensível por quê? Porque nós precisamos ser sensível à dor do outro, à dor daquele que está ao nosso lado. Precisamos ser sensível à história dele, à vida dele. E às vezes acontece muito assim, na vida do casal. Às vezes a gente é sensível à situação de fora, do amigo. A gente não pode ver o amigo triste que a gente já quer partilhar, já é sensível à situação do outro. E muitas vezes nós não somos sensíveis com aquele que está próximo a nós. A gente passa despercebido uma situação difícil que ele passa. A gente vai deixando para lá. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que não passe despercebido a dor do outro. Não passe despercebido a vida do outro. Porque, como disse os meninos, não existe um amanhã, existe um hoje. É hoje que eu preciso viver. É hoje que eu preciso ser sensível àquele que está ao meu lado. É perceber o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, o que ele está querendo. Qual o momento que ele está vivendo na vida, seja profissional, seja espiritual. E nessa sensibilidade a gente vai podendo ajudar o outro e a crescer juntos. E é muito difícil entre os casais, claro, vivenciarem isso. Porque a gente, muitas vezes, acha que o outro... eu já estou caminhando com ele, a gente já é esposo e esposa, a gente vive juntos, então deixa para lá. Vai deixando para lá as coisas. E não é bem assim. A gente precisa dessa sensibilidade. Geralmente as mulheres, elas são mais sensíveis, elas percebem as coisas. Quando o Sérgio chega em casa, eu já sei se ele chega bem ou não. Só pelo olhar dele. Eu já sei quando é o Sérgio que chega. Quando ele abre o portão, eu sei. Porque quando ele abre o portão, ele abre assim tão brusco que é o Sérgio. O Sérgio chegou. Ele chega. Eu já conheço quando ele chega. Eu conheço quando ele não está bem. Quando ele não chega bem, eu já pergunto, amor, você está bem?
Eu já sei que ele não tá, mas eu pergunto, né? Só para ver a cara dele. E aí, a gente precisa, sim, fazer essas perguntas, né? Às vezes o marido nem gosta muito que a gente pergunte. Meu amor, o que foi que aconteceu? Você tá bem? Né, filho? Nesse sentido também, gente, dessa sensibilidade, que é essa dimensão, a gente quer reportar aqui o cuidado um com o outro. É muito importante na vida do casal, na vida da família, ter cuidado um com o outro. Pais, olhem para os seus filhos. Prestem atenção nos seus filhos. Olhem. Olhem, prestem atenção no que fazem, o que falam, o que conversam, com quem andam, o que assistem, o que acessa. Pais, hoje, a nossa função, a nossa missão como pai, ela é muito maior. O conteúdo da nossa missão hoje é muito maior do que há algum tempo atrás. Do tempo dos nossos pais. Gente, é muito exigente os nossos cuidados. Por que é que Deus faz questão ou fez questão de reunir um monte de casais? Por que é que Deus reuniu famílias? Porque é preciso suscitar esse cuidado, é preciso cuidar da nossa casa, é preciso cuidar, é preciso ter atenção um com o outro. Casamentos hoje, gente, famílias são desfeitas por falta de cuidado, a gente não cuida. A gente não tem prestado atenção. Tem coisa que passa, como disse a Socorro, passa despercebido. Hoje, famílias, que não é o nosso caso, famílias perdem tempo, por exemplo, assistindo não é o nosso caso também, alguns programas de televisão que não são construtivos, quando deveriam estar saindo, estar passeando em algum lugar, passeando mesmo. Pega o teu filho, pega a tua filha, pega os teus filhos, sai um dia, sai com a família, reserva um dia para você, marido e mulher, só para vocês dois. Isso é cuidar, isso é ter sensibilidade. A sensibilidade no sentido de olhar um para o outro e dizer, nós merecemos isso. Isso é humano demais e é divino ao mesmo tempo, porque é nosso cuidado. Gente, o nosso chamado foi familiar. Nós somos chamados para a família. O meu chamado para a Socorro foi casar, foi ter filhos, foi participar de uma comunidade e foi para dizer também que esse é o cuidado que a gente tem. Se a gente não fizer por nós mesmos, gente, ninguém fará. A comunidade que nós vivemos é perfeita, mas ela não vai fazer para a gente, não vai fazer para você o que é seu. Deus não vai fazer o que é seu sem que você contribua. Portanto, cuidemos, aliás, né? Cuidemos da nossa casa, cuidemos um do outro. Esse cuidado que a Socorro diz é fundamental. Como é que você está? Você está bem? Como é que você está hoje? O marido pergunta para a mulher quando chega do trabalho, como é que você está hoje? Principalmente quando você tem as discussões, né? Que muitas vezes, o casal discute num dia e no dia seguinte o esposo entra em casa fazendo de conta que nada aconteceu e já vem com toda a alegria. Claro que isso não acontece entre nós. Nós aqui pedimos perdão toda vez, né? Não responda, certo? Então ele entra em casa como quem não ouve nada. Não ouve nada ontem. E aquele assunto, sabe o que acontece com aquele assunto? Com aquela discussão do dia seguinte, aliás, do dia anterior, ela é deixada para trás. E nunca mais é comentada. Só depois de 15 anos, quando a esposa fala. Ou os filhos. Os fios se encostam e ela lembra. E lembra. Muito bem. Garanto para vocês que lembram. É mais ou menos assim. Naquele dia que você... Naquele dia foi há 15 anos atrás. Naquele dia... E ela nunca esqueceu. Por quê, gente? São assuntos inacabados. Nós começamos e nós não terminamos. Nós discutimos e a gente não falou mais sobre o assunto. Casais que brigam, que têm uma briga, que discutem sobre alguma coisa, simplesmente não comentam mais e dizem, entreguei para Deus. Deus recebeu não. Você não entregou, está guardado. Porque se você tivesse entregado para Deus, você tinha dito assim, olha, vamos entregar para Deus.
Aí os dois conversam e os dois apresentam para Deus. Aí Deus recebe. Mas se você disser assim, rapaz, ontem tive uma discussão tremenda com a Socorro, foi um negócio fora de série. Aí o Antônio, meu coordenador, diz, ei, tu fez o quê? Não, já entreguei para Deus. E a Socorro? Não sei se ela entregou depois. Está guardado para lembrar aqui. Dentro dessa... Agora você imagina o seguinte, gente. Isso acontece em quanto tempo do casamento? Quanto? No começo do casamento? Não, é a vida toda. É os 61 anos, é 70 anos, são os 25, são os 19, são os 19, são os 5 anos, e os 25, e 1 ano e 5 meses. Bom, Tem pouca coisa. 1 ano e 5 meses de casado, daqui amanhã eles falam sobre isso. Mas enfim, acontece sempre. Sempre. Por quê, gente? Porque nós somos homens, nós somos mulheres. A gente erra, a gente acerta, e nem sempre a gente reconhece isso. E olha só, quando Deus diz assim, quando o nosso congresso fala, restaura a nossa casa, Senhor, está falando também disso. Restaurar os relacionamentos, restaurar a forma como a gente conversa, como a gente olha um para o outro, restaurar a nossa conduta, restaurar os nossos ouvidos, para que a gente ouça o outro, restaurar os nossos olhos para que a gente consiga ver, restaurar os nossos lábios para que a gente também consiga falar bem, que a gente consiga dar palavras de carinho, palavras de crescimento. É esse o fim, é essa a vontade de Deus, foi para isso que Ele nos reuniu. Dentro dessa sensibilidade que a Socorro colocou agora, é preciso ter esse cuidado. Homens e mulheres, famílias em si, a família toda reunida, conversando, que é hoje algo muito difícil. Muito difícil. Nós estamos vivendo no tempo da era digital, né, gente? Não é? A MSN não existe mais. Porque agora, WhatsApp. O casal chega num restaurante para jantar, a esposa na frente dele, e os dois ficam conversando pelo WhatsApp. Conversando, aqueles dois, né? Esposa e esposa. Nós vivemos no tempo da comunicação, mas o homem nunca conversou menos em todos os tempos da história. Hoje nós vivemos em pleno século da tecnologia e a comunicação hoje é tremenda. Mas o homem nunca foi tão silencioso na voz como esse tempo que nós estamos vivendo. Nós não conversamos mais. Nós não conversamos muito. Nós deixamos de fazer muitas coisas. Marido, mulher, filhos. E nesse ponto, Deus deseja resgatar a nossa vida. Restaurar a nossa comunicação. E ainda, nessa sensibilidade, nesse jeito de cuidar da família, do casamento, a gente vê que no início do casamento nós fazemos muitas coisas, nós passeamos, nós namoramos, e com o passar do tempo a gente deixa de fazer algumas coisas, porque a gente acha que já é tanto tempo de casado, ele já é meu, eu sou dele, e vai deixando para lá, né? Não namora, não quer mais sair com o outro, e vai se acomodando naquela vida. E a gente, quando a gente vê, o tempo passa rápido demais. E aí, gente, não é assim. Nós precisamos cultivar o nosso amor sempre. Nós precisamos cuidar desse amor sempre. Nós precisamos renovar o amor pelo outro sempre. Então, a gente sempre tem que reservar um dia para cuidar desse relacionamento, para sair, para namorar, sim. Não é porque, não, envelheceu, não tem isso. Nós precisamos cuidar desse amor, precisamos cuidar um do outro. É isso, Sandro? Exatamente quando a gente tem, olha gente, eu vou dizer, a vida de casado é uma vida de desafios, não é? É fácil ser cristão? É fácil participar de comunidade, por exemplo, é fácil? Não. Agora você imagina isso em dose dupla. Homem e mulher vivendo na mesma casa, no mesmo teto, vivendo desafios semelhantes.
e tendo que desafiar cada vez mais o mundo em que nós vivemos. Não é? Então, em Deus, nós precisamos pedir, suplicar essa graça de que tudo isso seja restaurado. Na nossa terceira dimensão e última dimensão, para a gente acelerar o nosso tempo, nós queremos abordar aqui que é a terceira dimensão, dentro desse chamado de Deus de restauração, a nossa sexualidade. Sexualidade na vida do casal. Uma áreazinha complicada essa. A gente tem feito lá na Pastoral dos Noivos, nós participamos também da Pastoral dos Noivos, lá na nossa paróquia, e a gente dá curso de noivo. Nós aqui, né, os meninos aqui, nós nos reunimos lá com eles. E a gente conversa, nós vivemos num grupo de casais, nós temos testemunhos de casais. E é uma coisa super interessante. Os casais, muitas vezes, conversam muito de vários outros assuntos, de vários. Só tem um assunto que eles não falam. Sexualidade. O sexo, por exemplo. O sexo não é comentado entre os casais. Pelo menos assim diz as pesquisas que a gente fez. Não é? Isso é dado estatístico mesmo. Então é o seguinte, não se tem cuidado, não se tem conversa sobre esse assunto. E olha, eu vou lhe dizer, nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo hoje. Os casamentos são desfeitos, sabe? Os casamentos são ameaçados por uma série de situações. Não é só a questão da sexualidade, não. Mas a sexualidade é um item muito importante. Claro, o casal tem que compreender muita coisa. O casal tem que saber muita coisa. Principalmente das diferenças, né? Tem que saber, nós homens, nós temos um desafio muito grande, saber que ela é totalmente diferente da gente. Se ela é diferente naquelas áreas das caixinhas, imagine com relação à sexualidade, né? Elas têm uma diferença muito grande. Mas uma sexualidade criada em Deus, moldada em Deus, é uma sexualidade transformada. Um casamento que será sustentado, uma família que terá como fundamento a palavra, a vivência comunitária, a experiência com Deus. Esse casamento, sim, ele tem um fundamento. E a base dele é especialmente preparar esse casal para sustentar todas as dificuldades. Até porque essa sexualidade bem vivida, essa vida sexual do casal, né, da família, gente, ela é belíssima aos olhos de Deus. Então, assim, se na nossa vida, por algum momento, porque foi, de uma certa forma, colocado na nossa mente, em alguns anos atrás, que o sexo era coisa feia, sexo não era conversa, não era para ser conversado. Né? Então, foi incutido na mentalidade das pessoas que sexo era para fazer, e pronto. E a gente entende que a sexualidade, que a vida sexual do homem e da mulher é uma coisa belíssima aos olhos de Deus. Foi a maneira com a qual Deus nos torna pai e mãe. Foi a maneira com a qual Deus nos abençoou e faz com que a gente seja colaborador dele, né? Para que haja a família no mundo. E aí a gente precisa entender isso. A gente precisa para que a gente possa viver bem a nossa vida a dois, a nossa vida sexual, né? Não como algo feio, mas como algo bonito aos olhos de Deus. E que precisa ser muito cuidada por nós. E que precisa ser olhada com um olhar muito especial. Para que não aconteça conosco, assim, que a gente não faça da nossa vida nessa área uma vida banalizada, algo banal, mas como algo divino, algo que vem de Deus, algo que é de Deus, porque foi Deus que nos uniu, foi Deus que através do sacramento disse que nós nos tornamos uma só carne, e é através da união do homem e da mulher, da sexualidade dos dois, que nós nos tornamos uma só carne. Então não é algo feio, mas é algo de Deus, é algo que precisa ser bem cuidado por nós casais. Dentro desse chamado na sexualidade, o planejamento familiar, planejar a família, por exemplo, é uma grande responsabilidade. Nós, enquanto homens e mulheres, casais, nós temos em Deus uma responsabilidade muito grande na construção da sociedade. Nós precisamos ser responsáveis
dentro dessa paternidade. É interessante os dados sobre a questão do número de filhos hoje. Interessante demais. Quantos filhos nós tínhamos numa família comum em algum tempo atrás? Quantos? 7, 10, 12, 15, 20. A avó da Socorro teve 23. A minha avó teve 12. 12, teve 24. Eu conheço assim. A avó da Socorro era vizinha da avó da Lili. A tia Nenê teve. A tia Nenê, ela Tinha o quê? Ela teve 25, só criou assim. 25 era. Mas só se criaram 4. Então era outra vizinha. Pegar as crianças. 25 Mas os filhos. 12 da sua casa criou os 12. Agora a avó criou os 12. 12 filhos. Gente, 25 filhos, uma pessoa só. Aí era responsável. Tinha vitamina, Não tinha telefone. Não tinha nada na época. Né? Gente, é o seguinte, número de filhos, uma grande realidade, né? Esse tempo, uma coisa que a gente costuma dizer, esse tempo era um tempo necessário. Era um tempo necessário, isso era histórico. A família tinha 23 filhos, porque tinha que ter filho mesmo. Senão a gente não estava aqui, né? Aí o tempo vai passando, vai começando as dificuldades, mas tem um detalhe interessante, importante que a gente lembre. Entra a responsabilidade mesmo. Os nossos avós não eram irresponsáveis não, tá certo? Eles não eram irresponsáveis. Era a realidade da época, era aquilo mesmo. Hoje, a maior exigência para nós casais cristãos, sobretudo participantes de comunidade, é a paternidade responsável. É ter um número de filhos dentro do chamado de Deus de forma responsável. Nós não podemos negar a vida. Mas também não significa que a gente vá ter a vida de forma desregrada. Por isso é muito importante que o casal converse muito sobre isso. Número de filhos, né? Como, quantos filhos nós queremos ter, ou quantos filhos Deus vai nos conceder, né? Nós somos colaboradores da vida, tá certo? Então esses 3 pontos, gente, são fundamentais para a nossa vida ser resgatada e hoje, sobretudo hoje, sobre essa área. Lembro que nós vamos finalizar agora e aí eu quero compartilhar com vocês sobre nós falamos há pouco dessa questão da sensibilidade, do cuidado um com o outro. E muitas vezes, gente, a vida é cheia de surpresas, não é? Né? Você tá bonzinho hoje, amanhã você pode não estar legal. Né? Nós temos casos, por exemplo, lá dos nossos irmãos, que viviam felizes, ou pelo menos viviam bem. E de repente aconteceu uma doença, e aí a esposa faleceu, ou o esposo ficou prostrado, né? No caso do Torinho e Cássio. E aí vem o grande desafio de continuar vivendo decididamente por aquilo que fizeram a opção. Eu lembro que no ano passado, nós estamos em 2014, no ano passado, não foi no ano passado que a gente teve aqui, foi no ano anterior. Em 2012, eu estive aqui, junto com mais um grupo, Eliezer, mais um grupo, mais a Alessandra. Um grupo, eu acho que éramos 5 pessoas, incluindo a Daniela, minha filha, né, a nossa filha, que ficou lá em casa. E nós estivemos num encontro com toda a comunidade, que era uma formação, era uma sequência de formação, foi sábado e domingo, e a gente esteve lá e eu fui um dos palestrantes, eu fui um dos pregadores do evento. E eu lembro bem que nós estávamos vivendo naquele ano, o ano da fé. Não era isso, pai? Era o ano da fé, né? Nós estávamos começando o ano da fé. E eu lembro que na palestra eu dizia o seguinte, eu lembro disso porque eu vi a palestra depois no YouTube, os meninos colocaram e foi uma maravilha escutar depois. E eu lembro que naquele dia eu dizia assim, uma das coisas que eu colocava lá era assim, olha, eu não sei... Eu dizia na hora da palestra, eu não sei o que vai acontecer com você. Qual será a prova que você vai ter durante esse ano. Mas eu garanto para você que você será testado, que a tua fé será provada durante esse ano, que é o ano da fé.
E aí a gente foi embora. Sem saber de nada, nós fomos embora. Isso foi em janeiro. No mês de fevereiro, eu comecei a fazer, estava trabalhando, estava quieto no meu canto, e eu trabalho com computadores, faço com manutenção, essas coisas. Então, um dos meus clientes se tornou também amigo, Dr. Paulo. E aí eu conversando com ele, inclusive no apartamento dele, eu disse: doutor, rapaz, faz tempo que eu não faço um check-up. Eu costumava fazer todo ano, mas nunca mais eu fiz. E ele disse: não, então vá lá na clínica, amanhã, vá logo amanhã, que nós vamos fazer uma geral. E eu, inocentemente, fui fazer essa geral. Fui fazer essa sequência. E Dr. Paulo, no primeiro exame, ele disse: sério, eu vou lhe pedir para você repetir um exame. E eu disse: o que houve, doutor? Ele disse: não, eu não quero lhe falar nada agora. Aí quando ele disse: não quero lhe falar agora, eu já comecei a morrer ali, né? Já comecei a passar mal ali. Já comecei... já fiz igual a São Francisco: vem, irmão, já estou pronto. E aí ele disse: não, eu não vou lhe dizer nada agora, eu preciso de outros exames para confirmar a minha desconfiança. E mandou que eu repetisse o exame, e aí eu comecei a ficar aflito com aquela situação de fazer exame. Eu falei: o que será que eu tenho? E ele não quis me dizer. E no segundo exame eu fiz, e ele disse: sério, o seguinte, ele foi muito cortês e foi muito meu amigo na hora para dizer o que é que eu tinha. Ele disse assim: olha, doutor Paulo, me perdoe, não vou botar as suas palavras. Ele dizia assim: sério, eu pela minha experiência, você tem um problema de saúde que normalmente envolve 3 fases. A primeira fase, eu digo que não é nada não. Aliás, eu desejaria até para minha filhinha mais nova. A segunda fase, eu desejaria, talvez, para minha mulher. Mas a terceira fase, eu não desejo para o meu pior inimigo. Aí eu morri pela segunda vez, porque eu era o inimigo, né? E eu disse: doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu tenho? Aí ele disse: Sérgio, é o seguinte, os teus exames apresentaram um problema no fígado. Meu pai, gente, faleceu com 42 anos. Problema de fígado, câncer no fígado. E aí, quando ele me disse isso, bom, morri, estou com câncer. Já vou morrer. Aí eu disse: doutor, eu vou a pé para casa, eu passo logo ali na Henrique Jorge, para mandar fazer logo. Gente, e aqui aí começou o vale escuro da sombra da morte. E aí os meus irmãos que me acompanharam nesse processo sabem, e a Socorro mais do que todo mundo sabe como é que foi essa história. Eu fui diagnosticado, o doutor Paulo, naquele dia, me disse o seguinte: Sérgio, eu não posso mais fazer nada, porque a tua área agora vai ter que ser outra. Eu vou te encaminhar para um hematologista que cuida de fígado, né? E ele vai fazer um novo acompanhamento. Eu comecei a fazer um acompanhamento com esse médico, e no final das contas ele descobriu o seguinte: Sérgio, você tem o vírus da hepatite C. O vírus, esse vírus, ele vai provocar danos no fígado, aí vai progredir para a cirrose, que foi que meu pai faleceu, né? E logo em seguida é o câncer, quer dizer, é o câncer que começou e ele vai terminar. Aí pronto, aí começou também o nosso conflito. Gente, eu saí do consultório, assim, eu saí derrotado. Eu saí absolutamente derrotado. Chorei muito, muito, porque eu dizia assim para Deus, e aí eu confesso para vocês, e digo para vocês, eu dizia, quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu disse: Senhor, eu não te entendo. Meu Deus, eu não entendo você. Eu sempre fui um bom filho. Eu sempre fui da igreja. Eu casei na igreja. Eu me preservei para o casamento.
junto com a minha esposa. Eu participo da comunidade. Senhor, eu sou teu pregador, eu sou embaixador da tua palavra, como tu disse. Como é que tu me deixa passar por uma situação dessa? Senhor, como é que eu posso estar vivendo isso se tu é meu Deus e eu sou teu filho amado? Uma das coisas que eu detestava na minha vida, e aí o médico me disse uma coisa que foi para mim foi de morte também, que me mandasse tomar uma injeção, eu tomava todos os comprimidos, uma injeção, morria de medo. Aí o médico foi e disse assim: Sérgio, é o seguinte, primeira coisa, você vai ter que fazer uma cirurgia no fígado, depois você vai ter que entrar no processo de um tratamento quimioterápico, que a medicação é quimioterápica, mas eu vou lhe adiantar, tratamento não é bom, maltrata muito. Algumas pessoas entram em depressão, aí eu já entrei na depressão, né? Quando ele disse. Alguns pacientes entram em depressão, outros não têm condições de trabalhar, a autoestima baixa, seu cabelo vai cair, você vai perder peso e em muitos casos não consegue trabalhar. E mais uma coisa, você vai ter que tomar 48 injeções. Aí eu disse: doutor, é uma por mês? Não, é uma por semana. Toda sexta-feira o enfermeiro lá da Unimed, que também participa do nosso grupo, ia lá para casa na sexta-feira à noite e eu tomava essa injeção. Fora essa injeção, eu tinha que tomar vários comprimidos, 2 vezes, 3 vezes por dia. Então, quando eu chegava na sexta-feira, ele aplicava a injeção e 2 horas depois começavam os efeitos colaterais. Eu me deitava e só iria conseguir me levantar no domingo, depois da missa. Não fui mais para a missa durante esse período, durante muito tempo. Durante esse tempo todo, chorei muito, sofri demais. E os meninos aí que acompanharam todo esse processo viram tudo que a gente passou. Foi um período de grande sofrimento. Quando foi, aí eu comecei a reportar e lembrar do encontro. E eu disse: meu Deus, eu não sabia que lá em Marco eu falava para mim e não para os outros. Eu esqueci como pregador que os ouvidos mais próximos eram os meus. Mas mesmo assim eu ainda te pergunto, por que eu tenho que passar por tudo isso? E a graça de Deus veio num momento brilhante, numa explicação perfeita de Deus. Tem uma passagem, a palavra de Deus diz que nós precisamos estar ligados na videira. Aquele que está ligado, né, será podado. E aquele que não der fruto será jogado fora. Quando eu li essa palavra foi que eu compreendi. Só pode ser podado, gente, quem estiver ligado na videira. E aí eu disse: Senhor, muito obrigado, porque eu vejo que eu permaneço ligado na videira. Nesse ano, aí meu tratamento foi indo, foi caminhando, muito sofrimento, muito mesmo. Tinha dias que eu me trancava, e Deus sabe disso, eu me trancava no quarto, escuro, fazia questão que estivesse escuro, e começava a dizer, chorava muito, e dizia assim: Senhor, eu não entendo. E outras vezes eu dizia assim: Senhor, eu só quero te pedir uma coisa, me dá força para continuar. Me dá força para sobreviver. Eu não tenho força suficiente para aguentar, está muito ruim, está muito pesado. E de repente, eu não podia expressar isso lá em casa. Eu não podia chegar lá em casa, eu ainda estava trabalhando, com esse sentimento. E muitas vezes dentro do ônibus eu dizia assim: meu Deus, eu estou chegando em casa e eu tenho que mudar a feição, eu tenho que mudar a fisionomia, eu tenho que mudar o jeito, eu tenho que erguer o ombro, tenho que botar o peito para frente. E aí vinha um grande sentimento, um grande desafio de chegar em casa e mostrar que eu era uma pessoa que não estava vivendo aquilo. A gente dava palestras, eu vivendo essas situações. Depois foi que a gente revelou para os meninos e dentro lá do SC. E quando a gente falou sobre isso, eu disse: olha, as melhores palestras que a gente deu foi justamente no período em que a gente mais sofreu. Quando foi agora, aí o meu tratamento estava marcado para um ano de tratamento.
Estava marcado o final desse tratamento, gente. Estava marcado para o dia 25 de julho desse ano. Mas quando foi no dia 12, mais ou menos, de fevereiro, eu voltei no médico depois de toda essa grana, porque eu tenho que fazer exames constantes. E da última vez que eu tive no médico, os exames estavam tudo bem, estavam indo bem, está tudo legal. No último exame, quando eu mostrei para ele, eu disse: aí, doutor, como é que nós estamos? Ele cruzou os braços, fez as anotações, olhou para mim e disse: eu sinto muito, mas o seu tratamento acaba aqui. Lamento muito, muito mesmo. O seu exame estava indo muito bem, o seu organismo estava reagindo bem às medicações, mas infelizmente falhou. O vírus, você tem um vírus que se fortaleceu nesse período e nós perdemos. Infelizmente, Sérgio, não posso fazer mais nada. Isso foi em fevereiro desse ano. 3 dias antes, num domingo, eu estava no domingo de manhã sentado lá no computador e a Socorro disse: Sérgio, senta aqui que nós precisamos conversar, nós temos um negócio para falar para ti. A nossa filha está grávida e nós vamos ser vovô e vovó. Quando eu cheguei no médico na terça-feira, que o médico me disse: Sérgio, infelizmente eu não posso fazer mais nada. E eu perguntei: doutor, e agora? Eu faço o que é que vai acontecer comigo? Ele disse: olha, pode ser que você desenvolva a doença. Pode ser que você tenha um câncer daqui a 6 meses. Pode ser que você tenha daqui a 3. Pode ser que você passe 1 ano, 5 anos sem nunca sentir nada. Pode até ser que você morra assim, nunca sentir nada. Mas eu não posso. O que eu posso dizer para você é: continue vivendo. E eu olhei para ele e disse: doutor, eu vou fazer as palavras de São Paulo. Combati o bom combate. Encerro aqui a minha carreira e espero receber a coroa de glória. Se o Senhor tivesse me dito isso há 2 dias atrás, eu estaria hoje na mais profunda depressão, como tive muitas vezes. Mas o Senhor quer saber de uma coisa, doutor? Eu vou ser avô. Tem uma vida nova chegando lá em casa. Eu vou viver. E é isso. Nós estamos aqui testemunhando. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas agora você vai ver a glória. Com certeza. É por isso que a gente fala, a gente dá a importância da gente estar em Deus, permanecer firme. Porque a gente não sabe a hora que um problema vai chegar na nossa porta. E se a gente não tiver estrutura, a gente cai, né? Lá em casa a gente precisou de muita força. E a gente não desistiu de caminhar, a gente não desistiu de servir a Deus. E a gente continua firme. E hoje eu confesso que a gente está vivendo um momento muito bom na nossa vida em todas as áreas, né? Desde a caminhada, a nossa vida a dois, a nossa vida com os filhos. E é isso, né? A gente espera, assim, que Deus, Ele veio preparando a nós desde manhã com mensagens, né? Com o testemunho, com a vida, né? A gente tem que testemunhar com a nossa vida. E Deus nos convidou a esse encontro para testemunhar também aquilo que Ele faz. Então é obra de Deus tudo isso na nossa vida, né? E a gente acredita que foi para a honra e glória dele que aconteceu tudo isso conosco, né? Para que o nome dele seja glorificado cada vez mais na nossa vida e na vida de outros também. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Encerrar o nosso encontro, encerrar esse momento rezando juntos. Poderoso Deus, Ele pode todas as coisas. E a vontade de Deus é transformar e resgatar a nossa vida. Vamos finalizar fazendo a nossa oração final.